Hellboy é um personagem criado pelo Mike Mignola em 1993, enquanto ele fazia desenhos e autografava na Comic Con. Em 1994, ele decidiu pegar o personagem e transformar ele numa história em quadrinhos, que foi publicada em 1994 pela editora Dark Horse, na minissérie Hellboy Semente da Destruição, em que o Mignola ele fez os desenhos e bolou a história, ele fez o argumento, mas por não ter experiência fazendo roteiros, ele convidou o John Byrne para fazer o roteiro a partir da história que ele tinha pensado. Para quem não conhece o John Byrne é o cara que, junto com o Chris Claremont, que ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, foram responsáveis pela fase ali que definiu os X-Men. John Byrne depois foi escritor da Tropa Alpha, do Quarteto Fantástico, foi ele que escreveu as histórias da Mulher Hulk com uma temática mais cômica e com a quebra da quarta parede, e depois, pós-Crise nas Infinitas Terras, o Byrne foi o cara que reformulou o Superman. Então ele é alguém que tinha bastante experiência fazendo roteiros para história em quadrinhos, e como o Mignola ele tinha desenhado bastante, tinha desenhado histórias para Marvel, para DC, para as outras editoras, ele ainda não tinha experiência como roteirista, então ele chamou o Byrne. Bom, e do que se trata Hellboy, para quem não conhece? Hellboy Sementes da Destruição começa narrando uma história ali passada no finalzinho da Segunda Guerra, quando uma equipe de militares aliados dos Estados Unidos, acompanhando dois pesquisadores sobre assuntos paranormais e uma médium, vão até as ruínas de uma igreja na Inglaterra. Porque, segundo as pesquisas desses pesquisadores sobre questões paranormais e a médium, alguma coisa sobrenatural iria acontecer ali naquela noite e os nazistas estavam envolvidos com isso. O que acontece é que existia uma equipe de nazistas que estava fazendo uma experiência numa ilha na Escócia, e esse experimento envolvia a mistura de questões tecnológicas, de ciência com magia, e era executado por ninguém menos do que o Rasputin. Os nazistas e o Rasputin executam esse ritual, ou experimento científico, e o resultado é que ali nas ruínas da igreja onde estavam essas tropas dos Estados Unidos e os estudiosos de questões paranormais, acontece uma manifestação e aparece diante deles um bebezinho demônio, uma criança vermelha com cauda, com chifres, com pés de casco e com uma mão direita de pedra gigante. A história segue indo para o presente, no caso o presente era 1994, e mostra que o Hellboy ele foi adotado por um desses pesquisadores de questões sobrenaturais, que era o professor Bruttenholm, e ele cresceu e se tornou um agente do Bureau de Pesquisa e Defesa Paranormal, uma agência que investiga casos bizarros envolvendo elementos sobrenaturais. E a história conta que o professor Bruttenholm tinha desaparecido, ele ficou 7 meses desaparecido, depois de acompanhar uma expedição até o Ártico, que era liderado por 3 irmãos de uma família aristocrata. E todas as pessoas desapareceram, então o Bruttenholm ele volta para casa, ele reaparece de um jeito meio misterioso, bastante confuso, para logo depois ser assassinado por um monstro sapo gigante. Bom, o que acontece a partir daqui é que o Hellboy vai investigar o que aconteceu, por que o pai dele morreu e o que aconteceu com essas pessoas que desapareceram nessa expedição. E para isso ele vai até a mansão desses aristocratas, que eram os Cavendish. Eles eram 3 irmãos e eles viviam numa mansão extremamente antiga, que é uma referência à queda da casa de Usher do Allan Poe. É uma casa extremamente antiga, que parece que está em decomposição, parece que ela está meio se desmanchando, mas ao mesmo tempo é meio fantástico. Assim, é uma casa que já era para ter caído pelo estado dela, já era para ela ter se desmoronado, mas ninguém explica por que ela ainda está de pé. E esse estado de corrupção, de decomposição da mansão está relacionado com uma coisa semelhante que acontece com a família. Então a referência à queda da casa de Usher é direta aqui. O Hellboy vai até lá acompanhado de 2 colegas, a Liz Sherman, que é uma agente que ela é pirocinética. Quando ela era criança ela teve uma crise e queimou a família dela e todos os vizinhos, 32 pessoas. Depois disso ela acabou sendo apreendida pelo governo e acabou depois virando uma agente do Bureau de Pesquisa e Defesa Paranormal. E o outro é o Abe Sapien, que é um humanoide peixe que foi encontrado num laboratório nos porões de um hospital. E quando eles chegam na casa, eles falam com a mãe desses 3 irmãos e descobrem que essa família tem uma obsessão que já tem muitas gerações. Assim, um fundador da família foi lá construir a mansão e esses caras, essa família era obcecada por encontrar alguma coisa que estaria escondida no Ártico, e há gerações eles tentam isso e os homens da família sempre morrem nessas missões de tentar descobrir essa coisa que eles acreditam que está oculta no Ártico. E que foi o que eles foram buscar e levaram o Bruttenholm junto.
A partir daí a história continua com os 3 agentes na casa tentando investigar, tentando descobrir o que aconteceu, e o Hellboy acaba eventualmente se deparando, tendo que confrontar com o Rasputin, que foi o sujeito que fez o experimento ou ritual mágico que trouxe o Hellboy para a Terra. E segundo o Rasputin, o Hellboy ele é uma ferramenta porque a mão dele é a chave para iniciar o apocalipse, a destruição, o fim do mundo. E o Hellboy é um personagem que ele é um cara extremamente tranquilo, ele é um demônio, mas ele é um cara extremamente tranquilo, apesar dele ser atormentado pelo fato, não exatamente dele não conhecer a origem dele, porque ele não liga exatamente muito para isso. O problema do Hellboy é toda vez que ele encontra alguma grande entidade, alguma divindade, alguma entidade sobrenatural de alto escalão, essa entidade reconhece ele pelo nome de Anung-Unrama, que seria a besta que vai desencadear o apocalipse. Então ele é um cara que ele é tranquilo, mas ele vive atormentado porque todo mundo diz para ele que ele é o cara que vai iniciar o fim do mundo. Ele vai ser o responsável pela destruição do mundo conhecido. Depois disso, o Mignola vai continuar fazendo histórias novas do Hellboy, mas essas primeiras histórias, depois da primeira das Sementes da Destruição, ele não só desenha, como ele escreve os roteiros sozinhos. Então ele vai fazer algumas histórias curtas, como Os Lobos de Santo Augusto, que é uma história que o Hellboy vai investigar uma cidadezinha medieval no leste europeu, em que um padre que ele conhecia vai lá para rezar uma missa, para restaurar a igreja lá que estava abandonada há muito tempo. Só que depois disso o padre desaparece e todas as pessoas que moram na vila desaparecem também, são todas sumidas. E o Hellboy vai junto com a Kate Corrigan, que é uma pesquisadora, uma historiadora que trabalha com ele, para investigar no que aconteceu naquele lugar, por que essas pessoas desapareceram. Então tem esse exemplo de histórias curtas. Essa aqui é de 95, mas em 96 o Mignola vai fazer uma outra minissérie um pouco maior, que é o Despertar do Demônio, em que os cientistas nazistas que trabalhavam com Rasputin, eles ficavam em hibernação num castelo secreto, e eles despertam de novo com a volta do Rasputin. Um desses 3 cientistas, que é a Ilsa Halpstein, ela era apaixonada por o Vladimir Giurescu, que é um vampiro do período napoleônico. E ela vai atrás do cadáver desse vampiro para levar para o castelo dele para ele ser ressuscitado. E o Bureau de Pesquisa e Defesa Paranormal, o Hellboy e os colegas dele, tem que descobrir onde é que é esse castelo para impedir ela de ressuscitar esse vampiro, que pode se tornar um grande problema para eles. O vilão dessas primeiras histórias é o Rasputin, que, para quem não sabe, ele é baseado num personagem histórico, o Grigori Yefimovich Rasputin. O Rasputin histórico, ele nasceu como um camponês siberiano, mas ele conta que ele teve uma visão e depois disso ele se tornou um religioso, só que ele era um religioso meio controverso. Ao mesmo tempo que ele era um religioso, ele era um sujeito que ele tinha casos com várias mulheres casadas, estava frequentemente bêbado, arrumando confusão, mas dizem as histórias de que ele tinha a capacidade de curar pessoas, de que ele fazia milagres. Ele foi para a capital com essa fama de ser um milagreiro. Algumas pessoas diziam que ele só era um hipnotizador, ele não fazia milagres de fato, mas a imperatriz na época soube da fama dele e resolveu chamar ele até o palácio, porque o filho do Nicolau II, que foi o último czar russo, o Alexei, ele tinha hemofilia, que é uma doença que faz com que o sangue não tenha capacidade de coagular. Então, quando uma pessoa tem um machucado, o sangue começa a jorrar. Uma pessoa normal, o sangue coagula e faz o machucado parar de sangrar, mas como ele tinha essa doença, o sangue nunca parava de jorrar, então ele tinha hemorragias e perdia sangue e corria o risco de morrer com qualquer pequeno ferimento. E a imperatriz, desesperada, procurou a ajuda do Rasputin. O Rasputin foi até lá e conta essa história que ele conseguia fazer o guri parar de sangrar quando ele tinha essas crises. Por conseguir fazer isso, ele vai cair nas graças da imperatriz e ela leva ele para a corte. Mas o Rasputin acaba sendo um sujeito controverso, inclusive no período histórico em que ele vivia, porque isso foi quase na época da Revolução Russa. Os revolucionários não gostavam dele porque viam ele como vendido. Ele era um camponês que passou a viver com os nobres porque os nobres agradavam ele porque ele fazia as coisas que a imperatriz queria. E ao mesmo tempo, os nobres não gostavam do Rasputin porque viam ele como um plebeu que podia andar pelo palácio, que podia frequentar os espaços da nobreza, que era protegido pela imperatriz, e viam ele como uma má influência, um cara que não tinha educação, que não tinha modos, que estava sempre bêbado, sempre sendo acusado de fazer baixaria, e que estava ali influenciando a família imperial. Também uma coisa que ajudou a construir essa fama dele de um sujeito místico com poderes sobrenaturais é que ele previu a morte dele. Ele teve uma visão e disse que ele ia ser assassinado. E nessa previsão, ele mandou uma carta para o Nicolau, pro czar, e escreveu que se ele fosse assassinado por pessoas do povo, a família imperial ficaria segura. Mas se ele fosse assassinado por alguém da nobreza, significaria que em menos de 2 anos toda a família imperial também seria morta. E o que aconteceu foi que ele foi assassinado pela nobreza e menos de 2 anos depois a família imperial foi toda assassinada pelos revolucionários. Quem matou ele foi um grupo de nobres que incluía o príncipe Yusupov
chamaram ele para um encontro, o príncipe deu bolinhos envenenados para ele comeu esses bolinhos e não morreu. Então bateram nele, espancaram ele, tentaram estrangular ele, deram tiros nele e no final jogaram Rasputin no rio e ele finalmente morreu. Então essa questão de, além da fama dele de ser um homem santo, que fazia milagres, que conseguia curar pessoas, o fato dele ter previsto a própria morte, dele ter previsto que a família imperial seria morta e a dificuldade que as pessoas tiveram para matar ele, inclusive no assassinato dele tem algumas versões que dizem que agentes britânicos participaram também da tentativa de assassinato, que não foi só os nobres russos, mas isso é uma questão discutível. Então todas essas histórias sobre ele acabaram transformando o Rasputin numa figura mítica. Em algumas versões falam dele como um homem santo, outras falam dele como um charlatão que manipulava a nobreza, outros dizem que ele era bruxo. Então tem várias narrativas, lendas sobre o Rasputin, que fizeram ele se tornar essa figura que é tão interessante para várias narrativas de mostrar ele como vilão, né? Rasputin é vilão em várias histórias, inclusive na animação aquela Anastácia, o Rasputin é vilão também, justamente por ele ser esse cara misterioso e que tem essa fama de fazer coisas não naturais. Na versão do Mignola, ele conta que o Rasputin, enquanto estava dentro do rio, morrendo, né, ali nos momentos pós-assassinato dele, ou durante o assassinato dele, ele ouviu uma voz que veio da escuridão e impediu ele de morrer e deu para ele uma missão. Segundo ele, essa voz veio do Ogdru Jahad, os 7 deuses do caos, que é um monstro bizarro, gigantesco, que está preso em algum lugar numa dimensão adjacente, e que ele é o deus do caos e da destruição, e que o Rasputin foi escolhido como profeta dele. O Ogdru Jahad impediu o Rasputin de morrer para que o Rasputin fosse o profeta dele na Terra e iniciasse o processo que levaria ao despertar dessa entidade e a destruição do mundo. E nesse processo ele invocou o Hellboy, essa criança que veio do inferno e que é a chave para iniciar o apocalipse, que o Rasputin vê como uma ferramenta para iniciar essa destruição. Então aí tem uma das grandes influências que o Mignola teve na produção do Hellboy, que é o horror cósmico, cujo dos principais nomes a trabalhar com isso é o Lovecraft, mas também outros autores vão trabalhar um pouco isso. Por exemplo, Robert Howard vai falar um pouco disso no Conan. Tem outros autores que vão trabalhar com isso, mas assim, o grande nome do horror cósmico é o Lovecraft. E a temática do horror cósmico, ela parte da ideia de que existe um mal muito antigo, muito ancião, que está dormindo e que em algum momento ele vai despertar, e quando ele despertar, ele vai iniciar o fim do mundo. E ele é um mal, é uma coisa tão grande, tão imensa, tão magnânima, que é incapaz para a mente humana tentar conseguir compreender do que ele se trata. Sempre que alguém tenta entrar em contato com isso, a pessoa enlouquece, ela surta, porque a mente humana não consegue processar a grandiosidade dessas entidades e desse mal que elas representam. Tem algumas histórias de origem hindu que falam que o mundo em que a gente vive, o mundo que nós conhecemos, é um sonho do Brahma, o Deus Criador. Então o Brahma está lá dormindo e a existência é um sonho, a nossa existência é um sonho, a existência dele, dos deuses, ela é plena. Mas nós existimos num sonho do Brahma e quando ele acordar, pum, talvez o mundo desapareça. E essa narrativa ela fala sobre a efemeridade, né? A impermanência, que é uma coisa que é bem importante ali no imaginário hindu, que o budismo vai herdar também, sobre tudo é transitório, tudo está sendo sempre se movendo e nada é eterno, né? O que o horror cósmico vai fazer é apresentar uma versão um tanto mais pessimista e cruel, desesperadora, dessa forma de entender o mundo. Assim, a ideia de que o mundo em que nós existimos, o que a gente entende como existência, na verdade é o que está acontecendo enquanto essas entidades estão dormindo. Então existem essas grandes entidades que elas são muito, muito antigas e muito malignas. Imagina uma ideia de que existe Deus, mas Deus é uma entidade de puro caos e de puro mal. Essas entidades, elas dormiram e tudo que nós entendemos como existência, como universo, é o que aconteceu no intervalo enquanto eles estão tirando uma soneca. Só que para eles, o que para a gente pode aparecer muito tempo, para eles, em relação ao tempo de existência deles, é um intervalo curtinho. Então tudo que nós entendemos por realidade é um pequeno intervalo enquanto essas entidades, divindades malignas, caóticas dormem. E quando eles acordarem, a organização só foi possível, a ordenação do mundo só foi possível porque eles estão dormindo. Mas assim que eles acordarem, eles são entidades do caos, o caos vai voltar e a existência vai voltar a ser caos. Então tudo que a gente entende vai ser destruído. Então o Mignola no Hellboy, ele vai trabalhar muito com essa ideia dessas entidades que são muito antigas, são muito grandes, poderosas, que ninguém consegue compreender direito, mas que elas estão sempre ali, elas estão dormindo, mas mesmo dormindo, o mal delas acaba
acaba influenciando a Terra, e o Rasputin ele vai se entender como o profeta dessas entidades. A função dele é fazer com que essas entidades, que ele chama do Ogudru Jahad, desperte para iniciar o fim do mundo e começar todo esse processo de caos, porque essa organização, essa ordem, isso é artificial, é só um detalhe enquanto essas entidades dormem. E o Mignola vai trabalhar muito com essa ideia dessas entidades, elas existem, mesmo elas estando dormindo, o mal delas acaba afetando esse mundo, então ele acaba se manifestando de várias formas. E o Mignola vai misturar esses elementos do horror cósmico com uma questão que é de mitologia, mas uma mitologia medieval e do começo da Idade Moderna. A gente está muito acostumado com, pensa, mitologia europeia, a maioria das narrativas que usam mitologia europeia, usam mitologia grega e mitologia romana, essa mitologia da antiguidade. E o que o Mignola vai fazer, não, vai ser ir para o imaginário mitológico da Europa medieval, da Europa da Idade Média e da Europa do começo da Idade Moderna, que na prática é muito mitologia cristã. Se a gente pensar no cristianismo, como ele chegou para nós, né, o cristianismo é um cristianismo bastante higienizado pós-iluminismo. É um cristianismo que é bastante racional, que foi bastante trabalhado pela filosofia e pela teologia. Mas na Idade Média se tinha um cristianismo que ele era muito mais vinculado com as questões do dia a dia e com os fenômenos da natureza. Isso de uma percepção religiosa das pessoas comuns, né? Tanto na Europa Ocidental com os católicos, quanto na Europa Oriental com os ortodoxos. A ideia de que Deus ele está se manifestando o tempo todo no dia a dia, nas questões do cotidiano, e que pode ser entendido que uma pessoa com muita fé pode fazer com que Deus se manifeste e interaja, interfira no mundo natural e no mundo físico. Da mesma forma que um demônio ele pode se manifestar através do mundo físico para tentar as pessoas. Então é um imaginário que entendia que era possível que santos e demônios se manifestassem e andassem pelo mundo. Isso no contexto europeu ainda é mais forte, porque se pensar na gente, pensar numa noção de cristianismo, tanto catolicismo, anglicanismo ou outras religiões protestantes na América Latina, nós do extremo ocidente, muitas dessas narrativas, elas são histórias para nós, mas são deslocadas, né? Porque a gente tem um cristianismo que é deslocado dos espaços naturais onde ele se originou. Agora, se a gente pensar num sujeito que vivia na Europa, na Idade Média, no começo da Idade Moderna, quando se fala nessas narrativas de santos, de demônios, aquilo ali aconteceu em lugares em que ele passava, em que ele via. Por exemplo, era possível ir na igreja e ver lá na igreja uma relíquia com o osso de um santo. É possível ter um lugar e as pessoas, olha ali é onde o santo tal fez tal milagre. Ali é onde dizem que viveu uma bruxa e uma vez um demônio se manifestou. As histórias, elas não são só histórias soltas, histórias para se ler no papel. Eram histórias que estavam relacionadas com objetos que existiam de fato, existiam indícios materiais dessas histórias. Existia um lugar onde o santo diz que ele fez o milagre, tu podia ir até lá. Se tu fosse até uma igreja, lá estão as relíquias, estão os ossos dos santos que dizem que existiram, que fizeram milagres. Tu pode ir lá e tu pode ver o osso dele. Então tem resquícios materiais que dão mais veracidade para essas histórias. Então o que acontece é que na Europa tem muitas lendas, muitas narrativas e mitos que são medievais, que são ali do começo da Idade Moderna, que vão falar sobre manifestações de Deus, vão falar sobre santos, homens santos que tinham muita fé e que fizeram milagres, sobre demônios que apareceram para tentar as pessoas, sobre como demônios apareceram para tentar homens que eram tidos como muito santos e como eles, com a ajuda divina, conseguiram derrotar os demônios, conseguiram aprisionar, capturar, espantar demônios. E vão estar lá nas igrejas europeias espalhados relíquias que têm ossos, o dedinho do santo tal que conseguiu capturar um demônio, o dedo do outro santo que foi tentado por um demônio e ele conseguiu espantar o demônio, assustar o demônio com a ajuda de Deus e que conseguiu fazer algum tipo de manifestação natural, manifestação no mundo físico com o poder da fé dele. Então tem uma mitologia cristã que é muito, muito complexa e muito rica e que muito disso foi esquecido porque a questão é que a arte ocidental, ela tradicionalmente valoriza a arte clássica. E junto com essa valorização da forma clássica, também vem as narrativas clássicas. A gente tem muita manifestação cultural e artística que tenta recuperar questões de mitos gregos e romanos, por causa dessa tradição na arte ocidental de supervalorizar os valores clássicos, que começou ali principalmente no Renascimento e que acabou fazendo com que muitas dessas narrativas medievais acabassem se tornando menos relevantes, menos importantes, quando elas são muito ricas. Tem muita coisa que dá para se explorar
explorada aqui. E o Mignola ele faz justamente isso. Ele pega elementos do horror cósmico e mistura com esses elementos desses mitos medievais, desses mitos do começo da Idade Moderna. E várias das histórias do Hellboy são ele indo investigar alguma dessas manifestações, algum demônio que aparece, roubam a relíquia de algum santo para fazer alguma coisa, algum bruxo que tenta invocar alguma criatura bizarra dessas dimensões onde estão essas entidades dormindo, alguma criatura fantástica desse imaginário medieval, como um troll, um goblin, alguma coisa assim aparece. E o Hellboy é o cara que tem que ir lá investigar, ver o que está acontecendo e tentar resolver o problema. E outra coisa que é interessante nessas histórias do Hellboy é quando o Mignola ele pega essa questão temática e consegue fazer ela funcionar junto com questões formais que são pertinentes com o tema que ele está falando. A princípio, assim, a gente pode olhar para as imagens dos desenhos do Mignola, lembra um pouco o Jack Kirby, só que um Jack Kirby muito mais expressionista, com muito mais distorção, com muito mais contraste de luz e sombra. Mas tem algumas outras referências que o Mignola usa, que não são costumeiramente usadas nas histórias em quadrinhos e também não são da arte clássica. Porque se ele está falando de temas tão relacionados a uma estética, a conceitos de um período histórico que a arte clássica ela não era predominante, ele também vai juntar elementos formais para os desenhos dele, que são de tradições que não são da clássicas. Uma coisa que eu acho muito bacana que o Mignola faz nessas histórias do Hellboy, que é com frequência, assim, quando um personagem ele troca de um espaço, ele chega num lugar, o Hellboy vai investigar uma igreja, um templo, ele cai num lugar bizarro, o Mignola com frequência faz lá o desenho de imagens que parecem estar observando o que está acontecendo. Então o Hellboy entra num lugar e tem lá uma estátua, tem lá um mosaico, tem lá um relevo de alguma entidade, de alguma forma religiosa, uma criatura demoníaca ou algum monstro que está olhando como se estivesse observando. Isso tem uma questão que é para definir ritmo. Personagens entram no lugar e daqui a pouco tu tem um respiro que aparece aquela figura que está olhando aquele rosto, que é o rosto de uma estátua, que é o rosto de uma pintura, que está observando, aquilo dá uma pausa, faz o leitor respirar, tá, agora vamos continuar a história. Mas ao mesmo tempo ele contribui para esse imaginário que é medieval, que está relacionado também com o horror cósmico, de que aqueles lugares, eles são sempre lugares muito antigos. Sempre que eles entram no lugar, tem alguma entidade, alguma figura está observando, que já estava ali, há muito tempo ali, que está esquecido. Pode ser uma imagem de um santo, pode ser uma imagem de Jesus, pode ser uma entidade demoníaca, ou pode ser o Deus de uma outra religião não cristã, mas tem uma entidade ali, não uma entidade, mas uma representação dentro da história, uma estátua, uma pintura que está observando. Então é como se tudo que acontecesse, tudo ali é muito antigo e tudo que acontece sempre está sendo observado a partir de uma questão do passado. A história está sempre julgando eles. Tudo que eles fazem estão sendo julgados pela ótica da história e pela ótica dessas entidades que são muito antigas, que são mais antigas do que ele, que existem no imaginário cultural humano há muitos séculos, e se elas são entidades de verdade, elas existem há muitos milênios, ou mais do que isso. Então todo mundo está o tempo todo sendo observado pelas essas criaturas. Essa ideia de que essas entidades, essas divindades, essas monstros e demônios estão sempre observando tudo que acontece no mundo. Então tudo é muito antigo, e tudo que os personagens fazem são consequências, são continuidades de um passado remoto. Inclusive o próprio Hellboy, ele está preso naquela passado dele, que é o passado da Segunda Guerra, quando ele foi invocado, é o passado relacionado a que ele é um experimento nazista, mas é um passado que é milenário. Depois, quando ele vai investigar sobre a origem dele, ele vê que ele possivelmente é filho de uma bruxa medieval. Então a história dele é muito mais antiga do que ele acha que é. E se ele é a entidade, a besta do Apocalipse, então a chegada dele na Terra foi prevista há muito mais tempo. Inclusive, falando no fato de que o Hellboy foi trazido para a Terra com um experimento, o Mignola mostra o experimento como uma mistura de ciência, de um aparelho eletrônico, eletromecânico dos anos 40, combinado com um ritual mágico, que faz com que a ciência e a magia não tenham uma distinção muito grande. Inclusive uma coisa que depois no Gigante Infernal, quando mostra também a criação de um homúnculo, quem criou o homúnculo foi um humanista ali do Renascimento, que é um cara que ele era um cientista, não exatamente cientista, porque não existia essa noção de ciência, ele estava ali nos primórdios do que se depois vai chamar de ciência natural, o antepassado da biologia e da medicina, mas ao mesmo tempo misturado com questões de alquimia. Então o Mignola vai mostrar sempre uma questão de que a ciência e a magia, elas não estão muito distantes, elas são mais ou menos a mesma coisa. São formas de manipular forças que são muito antigas, a partir de um conhecimento antigo que é herdado. Então o tempo todo o Hellboy vai mostrar, olha só, a ciência e a magia, mais ou menos são a mesma coisa, elas trabalham com as mesmas coisas a partir de perspectivas um pouco diferentes.
diferentes, mas para invocar um filho do demônio para a Terra, tu liga um aparelho elétrico junto com umas rezas ali, umas profecias, um idioma antigo, e tu traz o demônio para a Terra. Então essas coisas andam muito juntos, assim. Mas voltando para as questões formais dos desenhos do Mignola, tem duas influências que são muito fortes, que são tradições artísticas que não estão comumente associadas aos quadrinhos. Uma delas, que é bem forte, que vai ser bastante definidora para os desenhos do Hellboy, é a inspiração na arte românica. E a arte românica é uma tradição artística que ela vai acontecer ali na primeira metade da Baixa Idade Média. Ali pelos séculos XI ao século XIII, mais ou menos. Que é um período histórico em que a Igreja Católica na Europa Ocidental ela vai acabar assumindo a função de tentar reconstruir uma unidade cultural e uma sociedade europeia, a partir de uma inspiração no que existia no período de Roma e que havia se perdido. A ideia de que o Império Romano entrou em colapso, se desmanchou, as organizações e instituições sociais acabaram se desmanchando e que ali nesse período ali da Baixa Idade Média, ali a partir do século XI mais ou menos, a Igreja vai assumir a responsabilidade, não, vamos reconstruir uma unidade cultural, vamos reconstruir as instituições sociais, para criar uma estabilidade social. Então, a ideia de que a Igreja como centro das comunidades. Até então, o cristianismo, inclusive a prática dos rituais cristãos, eles estavam muito associados com a ideia, a noção de que Deus é onipresente, Deus está em todo lugar, então os ritos religiosos podem ser feitos em qualquer lugar. E nesse momento que a Igreja Católica ela tenta criar essa unidade e está no centro dessa unidade, inclusive interferindo politicamente, interferindo na coroação de reis, na construção do Sacro Império Romano Germânico, a ideia de que a Igreja está no centro, é um dos pilares da sociedade. Então vai se construir um imaginário de que esses ritos religiosos cristãos, católicos, eles não podem acontecer em qualquer lugar, eles têm que acontecer dentro da Igreja, que é uma forma da Igreja atrair as pessoas, criar essa unidade e também de controle político e social. Então vai ter toda a ideia de uma construção da Igreja como uma fortaleza que protege os fiéis. Inclusive essa noção de fortaleza também está por causa do conflito, né? Porque é um momento em que os católicos, os cristãos, eles estão em conflito com os muçulmanos, com os otomanos, com os vikings, então tem tensões em todas as fronteiras, e imaginar a Igreja como essa fortaleza. E como se queria criar a ideia da Igreja como essa entidade onipotente, poderosa, que é um dos pilares da sociedade, e esse imaginário da Igreja como uma fortaleza, vai tentar se construir grandes catedrais, grandes igrejas. Inclusive o Sacro Império Romano Germânico vai financiar também várias construções de várias catedrais para demonstrar o poder do imperador. E a forma como essas igrejas vão ser construídas, elas vão acabar influenciando bastante as questões formais da produção artística daquele período. Que para nós é arte, vendo anacronicamente hoje. Para eles eram imagens funcionais que faziam parte ali da construção e dos ritos religiosos. Eles queriam fazer grandes igrejas, grandes prédios, grandes catedrais, só que as técnicas de construção naquele período, os engenheiros daquela época ainda não tinham desenvolvido os arcos de sustentação como se criou depois. O peso do telhado, das partes de cima, eram sustentados pelas próprias paredes. Então, para fazer essas grandes igrejas, elas tinham paredes muito grossas. E o peso do telhado, o peso das torres, ficava em cima dessas paredes. Para sustentar essas paredes tinham que ser largas e elas não podiam ter muitas janelas, por exemplo. Tinham janelas, mas janelas fininhas e estreitinhas, porque se a janela fosse muito grande, a parede não ia aguentar o peso e ia desabar. E o que acontece é que essas igrejas, elas tinham pouca iluminação e elas acabavam sendo muito escuras, mesmo durante o dia, e elas tinham que ser iluminadas com velas por dentro. Então imaginem um grande prédio, uma grande igreja que é toda iluminada por vela mesmo durante o dia, porque é um lugar escuro, porque não tem muitas janelas. Só que nesse período também vai se entender, para criar essa unidade religiosa, essa comunidade a partir da igreja como centro, como pilar, vai se entender a função didática das imagens. As imagens, elas têm um grande poder para contar histórias, para narrar histórias, para contar, passar ideias. E a gente está falando de um período em que a grande maioria das pessoas não sabia ler e não sabia escrever. Então vai se entender que essas igrejas, elas deveriam ser decoradas com imagens, para essas imagens contar as narrativas religiosas e ajudarem a passar as ideias, os valores e as narrativas religiosas. Então vai estar lá naquelas paredes as histórias que as pessoas podem olhar e reconhecer. Ah, esse aqui é o Jesus, esse aqui é o santo tal, esse aqui é o santo fulano e esse aqui é o diabo. Então essas igrejas, elas vão ser todas decoradas. Nesse período, a imagem de Jesus que vai ser usada é a do Jesus Pantocrator, né, o criador do mundo. A ideia de um Deus e de um Jesus como um pai severo. Ele é um pai que ele
abençoa, ele cuida dos filhos, mas se alguém fizer alguma coisa errada, se alguém pecar, essa pessoa vai ser punida, vai ser castigada, vai ser enviada para o inferno. Então Deus é bom porque ele cuida daqueles que têm fé, mas Deus castiga aqueles que não têm, aqueles que pecam. E todas essas imagens religiosas, com esse ponto de vista didático, a partir da ideia de que elas podem ser usadas para passar valores morais, elas ensinam e educam moralmente as pessoas. Então várias dessas igrejas, já na porta de uma igreja românica, é bem comum ter um frontão todo esculpido em relevo, e são esculturas que elas não são, nesse período românico não se fazia muitas esculturas autônomas, essas esculturas elas fazem parte da parede, é o próprio relevo da parede que tem as imagens e as formas. Então lá no centro está Jesus sentado, com uma mão ele está abençoando as pessoas, de um lado mostra as pessoas que seguiram a Bíblia e os ensinamentos de Jesus e os anjos levando elas para o paraíso, e é bem comum do outro lado mostrar demônios torturando e carregando as pessoas que cometeram pecados e foram más. E é bem comum dentro das igrejas terem manifestações dessas criaturas, terem os grotescos. Os grotescos é uma tradição que vem lá de Roma, que era de desenhar, decorar as paredes, os azulejos, pinturas com criaturas fantásticas, com monstros, com criaturas bizarras, porque era uma coisa decorativa e bonita. Só que no período românico a igreja vai se apropriar disso, não como um simples decoração, mas como lição de moral. Vai estar na igreja relevos escultóricos de demônios torturando pessoas, demônios devorando pessoas. Ah, fulano era muito fofoqueiro, então tá lá o demônio arrancando a língua ou puxando as orelhas da pessoa. Fulano era muito guloso, tá um demônio enchendo a boca da pessoa de comida e a barriga dela enchendo a quase explodir. Então vão estar demônios mostrando castigos para as pessoas que cometem os pecados. Isso dentro da igreja. Então imaginem uma pessoa que é um camponês, viveu no campo, trabalhador rural a vida inteira, entra naquela igreja, aquele prédio enorme, gigantesco, o maior prédio que ele já viu na vida dele, talvez o único grande prédio que ele tenha visto na vida dele, aquele lugar todo escuro, iluminado só por umas velas, e as paredes decoradas com formas monstruosas de demônios que estão devorando pessoas, que estão parcialmente iluminadas e parcialmente no escuro por causa dessa iluminação à luz de velas. E apesar da igreja nesse período, a grande inspiração ser o Império Romano, né, a ideia de criar uma unidade cultural que existia na época do Império Romano e que havia se perdido, então o imaginário, o objetivo era recuperar essa unidade cultural romana, as questões formais de representação romanas haviam se perdido. Houve uma perda de contato com as tradições da arte clássica. Quando eu falo em arte clássica, eu estou falando da arte da Grécia clássica e da República e do Império Romano, que eram vertentes artísticas que valorizavam o naturalismo, que depois os renascentistas vão redescobrir, vão tentar recriar esses elementos da arte clássica, mas isso pós a Idade Média, isso lá no começo da Idade Moderna. Mas nesse período medieval, houve uma quebra de continuidade nesses elementos. Então, as histórias do período clássico sobreviveram, as narrativas orais contadas sobreviveram. Nas grandes bibliotecas, as pessoas que sabiam ler, as poucas pessoas que sabiam ler e escrever, poderiam ler as histórias, mas as esculturas, as pinturas, os murais, isso aí havia se perdido. Então, houve uma necessidade de se recriar essa iconografia, esse imaginário visualmente, e as referências visuais que se tinham na época não eram as referências da arte clássica. Quais eram as influências? Era a arte ali do Império Carolíngio, da época do Carlos Magno, um pouco da arte das colônias romanas que tinham sobrevivido na Inglaterra, mas que tinham sido influenciadas por elementos da arte celta, da produção de imaginário celta. A arte bizantina tinha sobrevivido, mas a arte bizantina é bem diferente do período da arte clássica, e são todas tradições que não eram naturalistas. Então essa produção medieval, quando vai colocar essas imagens nas esculturas e também nos livros ilustrados, apesar de que as iluminuras, esses livros ilustrados, pouca gente tinha acesso, elas não eram naturalistas, elas não se importavam em representar as coisas de uma forma que fosse visualmente parecido com o que eles estavam representando. Era tudo bastante esquematizado. Fazia parte do estilo daquele período esquematizar. Inclusive era um distorcido, serve para desenhar monstros, então era muito exagerado e era distorcido. Então essas imagens que estão nessas igrejas, elas não são nada naturalistas, elas não tentam imitar. Inclusive tinha uma noção de beleza, mas a beleza não era pela forma. É a ideia de que as imagens, elas servem para contar histórias, para contar essas narrativas, e o importante é a história ser bela. Se eu vou falar da história de como Jesus curou alguém, sobre como um santo teve muita fé e operou um milagre, não se precisava fazer a escultura desse santo com um rosto belo, ele não precisava ser naturalista ou bonito, o importante é que a história que aquilo contasse fosse bonito. Então aquela imagem era um veículo para invocar essas ideias que estão relacionadas com a divindade, com Deus, e Deus em si é belo. Se Deus é belo, as formas não precisam ser belas, elas são só um caminho para acessar essa beleza que é divina. Então não tinha nenhuma preocupação em fazer formas que fossem naturalistas ou que elas fossem bonitas por si só.
só, que invocasse esse ideal de beleza simétrica da tradição clássica. E quando o Mignola ele vai desenhar o Hellboy, e isso eu acho que é uma grande sacada, porque ele está trabalhando com essas questões do imaginário medieval, desses mitos cristãos, combinando eles com esses elementos do horror cósmico, né? Mas ele trabalha muito com essas questões dos mitos cristãos, e quando ele vai desenhar, ele vai também fazer essas construções visuais que invocam esses elementos da arte românica. Essas imagens que estão ali no fundo, que são essas entidades que eu falei antes, que parecem que estão sempre vigiando. Qualquer lugar que o Hellboy vai, tem alguma entidade, algum santo, algum demônio ou alguma divindade que está observando o que ele está fazendo. E essas entidades que observam, elas estão sempre nas sombras. Elas estão sempre perdidas nesse contraste. Então aquelas criaturas lá no fundo, que emula bastante essa sensação da experiência de um sujeito na Idade Média entrar numa igreja românica em que não entra muita luz natural, só tem aquela iluminação com as luzes de vela, e essa igreja ser toda decorada com essas criaturas monstruosas e fantásticas. Então o Mignola ele vai se apropriar desse imaginário visual, dessas questões formais românicas, e vai usar isso na composição dos desenhos das histórias do Hellboy. E isso assim eu acho uma grande sacada, porque ele está tratando de um tema e ele vai lá na arte do período do tema que ele está tratando para usar ela como referência para fazer os desenhos. Inclusive na mão direita da perdição, no final da história, o Hellboy ele tá conversando com um padre e no final ele vai embora e ele sai de uma catedral românica. Inclusive tem lá todo o frontão ali do portão da catedral românica em detalhes. Então o Mignola ele não tenta esconder a influência da arte românica, ele pega lá e bota bem claro, olha só, isso aqui é uma catedral e é uma catedral românica. É uma catedral da primeira metade da Baixa Idade Média. E isso é relevante para a história que ele está contando. Mas tem outra referência que também vai ser bastante importante para o Mignola, que é já da Idade Moderna e ali do período do Renascimento. Várias das imagens que o Mignola mostra no fundo, tem estátuas, tem pinturas, tem quadros, a grande maioria ele reproduz obras que existiram de verdade. E essa outra referência que ele usa é uma referência que é do Renascimento, mas não da parte mais famosa do Renascimento. Porque o que mais se divulga do Renascimento é as pinturas, é os quadros renascentistas. Só que as pinturas, elas eram obras que eram mais caras e eram feitas para nobreza. Então onde é que ficavam essas pinturas? Ficavam em palácios, em igrejas, na sala do Papa, no quarto de um nobre. Então eram imagens que as pessoas, a maioria das pessoas, as pessoas comuns não tinham acesso. Eram pouquíssimas pessoas que viam essas imagens na época. Mas existia uma outra produção de imagem que era muito mais acessível, que era a gravura. Vários artistas renascentistas, eles pintavam os quadros, mas eles também faziam as gravuras. As gravuras eram feitas em matrizes e se faziam várias cópias. Inclusive eu tenho um vídeo que eu falo sobre a relação de quadrinhos com a gravura. E a gravura, ela era produzida em série e era vendida nas ruas. Então era comum ter nas grandes cidades, ter nos mercados, nas feiras, as banquinhas que vendiam gravuras. E as gravuras, elas eram acessíveis por uma classe média da época ali do período do Renascimento. Então as imagens que circulavam, que o povo via, eram as imagens dessas gravuras. E essas imagens, elas eram muito menos formais, digamos assim. Tem muitas gravuras que são histórias mais engraçadas, que são coisas mais drásticas, mais exageradas, são muito mais apelativas do que essa arte feita para a nobreza. E uma tradição que vai aparecer nessas imagens, inclusive ela aparece na pintura também, é a tradição das vanitas, que são as vaidades, que eram iconografias, eram imagens que eram feitas, elas tinham uma lição de moral, que era lembrar as pessoas das vaidades que elas tinham para elas não caírem nesses pecados. Assim, um exemplo tradicional, por exemplo, de vanitas, é a imagem de um espelho com flores, sendo que uma ou alguma das flores já está murchando. Isso é uma iconografia bem tradicional para falar da vaidade. A pessoa que se olha no espelho, que se acha linda, que se acha maravilhosa porque ela é muito linda, só que ali está mostrando, tem o espelho e tem as flores que são bonitas, mas tem umas flores que já estão murchando. E aquilo ali seria uma lição de moral para dizer para a pessoa, olha só, a beleza, ela acaba. Todo mundo vai ficar velho e todo mundo vai ficar feio. Não adianta tu se gabar só por ser bonito. Se tua única qualidade é ser belo, logo tu vai perder ela e não vai sobrar nada. E vão ter várias outras imagens que vão tratar desses temas das vanitas, que é para alertar as pessoas para não supervalorizarem essas questões da vaidade. E uma bem tradicional, uma das mais relevantes, que se destaca, tem uma categoria própria de vanitas, é as do memento mori, a lembrança da mortalidade, é o lembra-te que tu és mortal, que geralmente eram representados por caveiras, ou esqueletos, ou alguma outra coisa que servia para lembrar a pessoa de que ela era mortal. Não importa o que tu faça, não importa o que tu conquiste, não adianta tu ser arrogante, porque tu também vai morrer como todo mundo. Então tem várias imagens tradicionais desse tipo, que são várias frutas, e no meio das frutas uma podre, e do lado delas uma caveira. Ou então vários
vários objetos de valor no meio em cima de uma mesa, de uma pessoa muito rica mostrando o quanto ela é rica, e junto uma caveira. Olha só, essa riqueza, tu vai morrer, tu não vai levar nada dela contigo. Que é para estimular as pessoas para elas desenvolverem as virtudes morais e não ficarem só se gabando por questões materiais. E uma iconografia de Memento Mori que vai ser bastante popular nessas gravuras do Renascimento, mas a origem dela é lá da Idade Média, lá da época da Peste Negra, é a das danças macabras. As danças macabras eram desenhos que faziam gravuras um tanto cômicas, mas que eram ao mesmo tempo um Memento Mori, mas que misturava com elementos da farsa. Por exemplo, mostrando vários esqueletos dançando felizes, várias pessoas mortas felizes, ou então os esqueletos carregando pessoas pelas mãos. Ou então a morte, aquela iconografia tradicional, né, o esqueleto com a foice, levando um camponês, uma pessoa comum, um mercador, um rei, um padre e o papa. A ideia de que todo mundo vai morrer, todo mundo é igual durante a morte, não importa o quanto tu se gabe por ter conquistado coisas, por ter feito coisas, por ter nascido numa família melhor e ter status, no final todo mundo vai morrer e todo mundo vai morrer igual. Então tem uma questão de morte, de mórbido, mas ao mesmo tempo uma questão de festividade ali, de deboche, de palhaçada com aquilo. E que tem essa função de lembrar as pessoas, olha só, tu é mortal, não adianta tu ser convencido porque tu também vai morrer igual todo mundo. Então tem uma questão didática aí de ensinar um valor moral. E vários grandes artistas que eram pintores, que eram escultores, que faziam essas obras para a nobreza, também vão fazer essas gravuras com essas temáticas das vanitas, dos Memento Mori e outros temas que eram vendidos para o público, assim, que a classe média, mais ou menos, do período conseguia ter acesso. Por exemplo, o Albrecht Dürer, que é um pintor renascentista extremamente importante ali, da região que hoje é a Alemanha. Ele é um cara que ele é um estudioso humanista, ele era pintor, ourives, fazia um monte de coisa. Eu não gosto desse tipo de comparação, mas muitos italianos e franceses se referiam a ele como Leonardo do Norte, para ter uma noção de quem era o Dürer. Assim. O Dürer era um cara que ele fazia esses quadros, pintava para a nobreza, fazia as obras dele, fazia os projetos, os textos teóricos, e ele fazia também essas gravuras, e ele tem várias gravuras com essas temáticas do Memento Mori. Duas delas que são muito famosas é a dos 4 Cavaleiros do Apocalipse e a do Cavaleiro com a Morte. E ele fazia várias cópias e elas eram vendidas nos mercados da cidade. E o Mignola, ele vai incorporar, vai colocar isso no Hellboy, então tem várias referências a essas imagens, a esses Memento Mori, a essas gravuras desse período do Renascimento. Então uma coisa que eu acho muito bacana em Hellboy é como ele resgata esse imaginário dessa mitologia medieval cristã, essas narrativas que foram praticamente esquecidas na nossa cultura mais contemporânea, inclusive porque o costume na tradição ocidental pós-renascimento foi supervalorizar as tradições clássicas e meio que esquecer esse período medieval, mas como ele pega esses temas e traz junto com eles as questões formais, traz esses elementos formais dessa arte do começo do Renascimento e da arte românica. E usa isso nos quadrinhos, que é uma coisa que não é comum usar elementos da arte medieval nas histórias em quadrinhos, justamente por causa dessa supervalorização da tradição do naturalismo, das tradições clássicas. Então se vocês tiverem a oportunidade de ler as histórias do Hellboy, principalmente as escritas e desenhadas pelo Mignola, eu recomendo. Então por hoje era isso, agradeço quem assistiu até aqui, peço que quem puder curta, porque ajuda bastante o crescimento do canal, quem puder compartilhar, divulgar, eu agradeço, e obrigado e até o próximo vídeo.